Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome do Senhor Yehoshua HaMashiach. Nós estamos de volta aqui na nossa série Estratégias de Guerra e temos falado desde o capítulo 1 das armas que o inimigo usa para nos derrotar. E hoje nós queremos falar sobre o nosso coração, como o nosso coração é enganoso. E para você entender o que nós vamos falar hoje, eu gostaria de contar para você uma história que aconteceu com uma obreira. Certa vez, essa obreira, muito dedicada à casa de Deus, muito dedicada à obra do Senhor, e desenvolvia por excelência o ministério ao qual ela foi chamada, ao qual Deus chamou para que ela fizesse para fazer a diferença. E com o passar do tempo, esta obreira, ela foi crescendo muito na obra e, de fato, ela tinha ali um futuro muito promissor dentro da obra de Deus. Porém, um dia, quando ela chegou na sua casa, ela pegou na cama o seu esposo, que também era obreiro, com uma outra mulher que também era obreira. Aquilo desiludiu tanto o coração daquela obreira. Veio uma tristeza, uma mágoa muito profunda. E por não saber tratar das mágoas, por não saber tratar dos ressentimentos e nem participar de uma cura interior, aquela obreira acabou se afastando da presença de Deus por causa dos fatos que havia acontecido. Ela não soube lidar com toda aquela situação que ela estava vivendo. Um dia, o seu ex-esposo chegou na sua casa muito alcoolizado e com um pedaço de pau a agrediu muito. Na sequência, aquele homem tirou uma arma, deu um tiro na cabeça do seu filho e se matou. Aquela obreira conseguiu sobreviver. Porém, agora a mágoa não estava mais só com o seu ex-marido. Ela também tinha mágoa de Deus por ter perdido o seu filho. E sabendo que um abismo chama outro abismo, aquela mulher passou por várias vezes na porta da igreja, mas ela nunca pediu ajuda, até que um dia ela colocou a corda no pescoço e se enforcou. Ou seja, a palavra de Deus, ela diz assim para nós. Vamos meditar no texto? A palavra de Deus, ela fala assim para o nosso coração. Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Isso daqui é o próprio Jesus Cristo dizendo, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos e falsos testemunhos e blasfêmia. Quando nós vamos lá para o Jardim do Éden, o Jardim do Éden, ele ilustra, de fato, uma cena muito interessante. Quando nós vamos para o capítulo 3 do livro de Gênesis, por exemplo, nós vemos que ali no Éden, uma coisa interessante acontece. A serpente, ela tinha pensamentos, a serpente, ela falava, ela tinha consciência, e a serpente também tinha conhecimento de Deus, da existência de Deus, e a serpente também tinha conhecimento das leis que Deus tinha feito. Está no capítulo 1 desse estudo. E ao observar o homem, a serpente, ela tenta descobrir qual o plano de fracasso do homem. Esta serpente, ela está incorporada pelo próprio Satanás. Quando nós voltamos para o Éden, é importante você saber que Adão e Eva,
eles eram imagem e semelhança de Deus. Eles eram iguais a Deus. Há textos do Talmud, por exemplo, ou até mesmo do Zohar, que diz que Adão era uma luz tão forte que muitas vezes os animais, eles confundiam Adão com o próprio Deus. De tão semelhança era, né? A imagem e a semelhança do próprio Deus. E nós sabemos que Deus, ele conversa com todos os seus seres vivos. Deus conversa com toda a sua criação. Todas as suas criações têm acesso ao próprio Deus. A maior prova disso está no capítulo 2 do livro do profeta Jonas, quando Jonas tinha desobedecido a Deus e ao invés de ir a Nínive, estava fugindo para Tarsis. Deus manda uma grande tempestade e Jonas é lançado no mar. E um grande peixe, que no Novo Testamento Jesus chama de baleia, mas um grande peixe, traga Jonas. E Jonas fica preso nas entranhas desse peixe. E Jonas fica ali 3 dias e 3 noites orando, clamando, pedindo perdão, misericórdia a Deus. E uma coisa interessante acontece no capítulo 2. A Bíblia diz que Deus conversou com o peixe. E o peixe vomitou Jonas na praia. Então nós vimos aqui que quando Deus conversa com o peixe sabia que o próprio Deus era o seu criador. E ele obedece, o contrário de Jonas, que não obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, o peixe responde a Deus. E o que o peixe faz? O peixe vomita Jonas na praia, obedecendo a voz de Deus. É interessante. Se você tiver em casa um animal doméstico aí na sua casa, talvez você está aí com o seu cachorrinho, né? Eu não sei, gato, o que você tem aí, um passarinho. Quando você olha para esse animal doméstico que você tem aí na sua casa, esse animal sabe que Deus é o seu criador. Esse animal, esse ser vivo que tem aí, que você vê, a formiga que você olha atravessando a calçada da sua casa, atravessando o chão da sua casa, essa formiga sabe que Deus é o seu criador. Por isso que o salmista diz que todo ser que respira louva ao Senhor. E o peixe sabia muito bem quem era Deus e conversa com Deus. Não há paralelos de linguagem entre Deus e os animais. Bom, se Adão era a imagem e semelhança de Deus no Éden, esse casal tinha acesso a essa conversa com os próprios animais. E eles conversavam com os animais. Assim como Deus conversa com os animais. E naquele momento o diabo se apodera da serpente, porque ele é um ser espiritual, um anjo caído, um ser que não é físico, mas ele toma um corpo físico para falar com a Eva. E ele seduz a Eva. Ele consegue seduzir a Eva. O que é a sedução? Eu fico imaginando quando uma mulher ou um homem seduz, quando um homem seduz uma mulher, ou quando uma mulher seduz um homem. E ele cai na sedução, ele entrega o seu coração para que aquele ser manipule os seus desejos. Quando a pessoa cai na sedução, aquele ser manipula os desejos que está no coração. Não foi isso que aconteceu com Sansão? Quando Dalila seduziu Sansão, ela teve acesso ao cerne, ao seu cerne, aquilo que está na sua alma, aquilo que está armazenado dentro dele. E qual era o cerne de Adão? Ou melhor, de Sansão? Qual que era o que tinha de segredo dentro do coração desse homem? O segredo era dele com Deus. E Sansão, seduzido por Dalila, entrega a chave do seu coração para que ela pudesse manipular os seus pensamentos e os seus sentimentos. E ele conta então, ele revela o segredo, seduzido por Dalila, ele revela o segredo entre ele e Deus.
Assim acontece no Éden. Por isso que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz assim que ele teme como o diabo seduziu, enganou a Eva, ele temia que viria esse mesmo espírito manipulador e dominasse a mente, os pensamentos de algumas pessoas. De que alguns tivessem o seu pensamento manipulado, dominado. E é isso que acontece com Eva no Éden. Ela é seduzida pelo quê? Pelo desejo de ser igual a Deus, pelo desejo de ter o mesmo poder, a mesma ação de Deus, e seduzida pela serpente. O que acontece? Seduzida pela serpente, Eva então toma uma decisão errada. E a decisão que Eva toma é de fato a decisão de comer do fruto, de pecar, de transgredir um único mandamento. Veja que eles tinham apenas um mandamento. Ao homem foi dado apenas um mandamento e o homem quebrou um mandamento que ele tinha. Apenas um mandamento foi quebrado por causa da sedução. O coração é enganoso. Por isso que Jesus, aqui em Mateus, ele é bem claro aqui em Mateus quando ele diz isso. Vamos ler o texto de novo? Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Tudo isso acontece no coração. Não foi isso que aconteceu lá no Getsemane? Olha a situação que acontece lá. É uma luta constante do espírito contra a carne. Pedro, Tiago e João dormiram. Eles estavam sufocados pelo cansaço, enquanto o Senhor Jesus orava para enfrentar os momentos mais difíceis da sua vida, que era a cruz, em vez daqueles discípulos fazerem o que eles foram chamados para fazer, ou seja, orar, ficar atento, ajudando o mestre, eles descansaram. Olha, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai, porque a carne é fraca. Vamos observar o texto novamente? Olha o que o texto diz. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa fraqueza da carne, ou seja, da alma, nada mais é do que a inclinação, meu irmão, das nossas emoções. Ela é a inclinação dos nossos sentimentos que deixa o ser humano débil, vacilante, instável. Ô, meu irmão, o espírito está pronto, quer dizer que ele nunca é surpreendido pelo mal. O mal nunca pega o espírito desprevenido, porque ele está conectado com Deus sempre. Ou seja, o espírito é prudente, o espírito é zeloso. Por isso o espírito está sempre disposto a cumprir a vontade de Deus, a vencer as tentações. Então, se a inclinação da carne leva à morte espiritual, a inclinação que procede do espírito traz a vida, traz ânimo, traz bons objetivos. Olha que Paulo diz, olha o que o apóstolo Paulo está falando no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Vamos ler o texto. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, reparem nesse texto, meu irmão. Estão listados aí, olha, vai vendo. São cometidos quando as emoções da nossa alma, elas estão em alta. Olha só, vai vendo. Olha a lista do que depende das nossas emoções. Um exemplo, somente uma pessoa tomada de sentimentos e de desejos impróprios tem coragem do quê? De trair o seu cônjuge, tem coragem de destruir a sua família. Somente alguém que cede à sua carne dá espaço para os vícios, para os ódios, é ou não é? Os traumas da nossa vida tomarem conta dos nossos pensamentos, como a história que eu contei para você, que é uma história verídica no início desse estudo, desse capítulo. Coisas que entram na nossa vida através da inclinação da nossa carne. Então, o que nós temos que entender? Que o coração, quando a Bíblia fala o coração, quando a Bíblia diz o coração e a alma, a nossa carne, são as mesmas coisas. Do nosso coração, da nossa alma, do nosso desejo carnal, procede todas estas fontes. Por isso que o nosso coração, ele tem que estar guardado. O que aconteceu com aquela obreira da história do começo desse capítulo? Ela não fez um tratamento e ela cedeu, ela abriu brechas para que o inimigo tomasse conta da sua alma, para que o inimigo destruísse a sua alma, para que o inimigo destruísse a sua vida. Ela não tratou, logo quando ela sofreu uma traição e ela desenvolveu aí traumas, dores, né? Ela não conseguiu perdoar e tocar a sua vida adiante. Ela desenvolveu o quê? Ela desenvolveu uma porta, ela abriu uma porta, ela criou, desenvolveu uma porta na alma dela, dando acesso para o inimigo trabalhar ali. O diabo estava observando ela. O diabo estava observando aonde estava a sua fraqueza para poder dominá-lo, tomar conta da sua vida. Vá para o capítulo 1 desse estudo, lá no nosso primeiro vídeo, e veja o que nós falamos sobre a observação. Como que o inimigo observou a criação dos primeiros seres humanos, dos nossos primeiros pais aqui na Terra. Primeiro, antes de seduzir a Eva, ele observou Eva minuciosamente. E o que o inimigo faz na nossa vida é nos observar minuciosamente para poder atacar a nossa vida. Essa é uma estratégia dele, a observação. E quando ele percebe um desejo no nosso coração, é nesse desejo que ele vai trabalhar. É no desejo do seu coração, é onde procede as fontes. Cuidado com os desejos do seu coração, porque é aí que ele vai atacar. É aí que ele vai entrar, é aí que ele vai se manifestar, é aí que ele vai colocar em prática toda a sua artimanha para destruir você. Por quê? Teoricamente, isso aqui que eu estou dizendo é uma metáfora que eu vou falar para você agora, ele quer colocar lá na sala dele um troféu chamado pelo seu nome. Imagina lá um grande atleta que tem na sua sala os troféus, que ele comemora, que ele olha para aqueles troféus, puxa, eu ganhei essa corrida, eu ganhei essa partida de futebol, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 troféus. É isso que o inimigo quer fazer, ele quer pegar você, colocar na sala da casa dele como um troféu de que ele conseguiu derrubar, que ele conseguiu acessar você, que ele conseguiu ter acesso em você e através do seu coração. Foi do seu coração, dos seus sentimentos. Por isso que a Bíblia diz que o coração é enganoso, o nosso coração nos engana, o nosso coração, ele prega peça em nós de tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele procede fontes de vida ou também de morte. Guarde o seu coração, porque é aí que procede as fontes. Meu querido irmão, minha irmã, nós vamos continuar falando no nosso próximo capítulo. Estou encerrando para que não fique muito grande os nossos capítulos. Nós vamos continuar falando sobre o coração e como o nosso coração é de fato enganoso.
e nos prega peças. Espero que esse capítulo tenha te ajudado mais uma vez a você meditar, a raciocinar, a refletir sobre o que Deus está falando ao nosso coração. Que o Senhor te abençoe grandemente, que o Eterno derrame uma chuva de bênçãos na sua vida. É o que eu desejo, em nome do Senhor Yehoshua HaMashiach. Shalom. Até o nosso próximo capítulo.